Nobres espectadores do canal Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal. Eu me chamo Fernando e hoje eu vou falar dos diversos quadrinhos da editora Peirópolis. Foram quadrinhos encaminhados há algumas semanas atrás pela própria editora e vai ser basicamente um vídeo de breves resenhas. Eu não vou me alongar muito nas resenhas dessas publicações, só para vocês terem uma ideia do que vocês vão encontrar nessas obras. Eu vou deixar todos os links aqui na descrição, beleza? Vou iniciar aqui, galera, por Os Sofrimentos do Jovem Werther em Quadrinhos, uma adaptação de uma das grandes obras literárias da Europa, um dos principais romances alemães, por Daniel Gizé. A adaptação é brasileira. O artista que criou a obra literária é muito famoso, autor de Fausto, é o Johann, mas eu não sei pronunciar exatamente o nome dele, então eu vou colocar exatamente a pronúncia em alemão do Google Tradutor. É Goethe, Johann Goethe, isso em alemão, tá, galera? Basicamente nós temos aqui uma adaptação muito bacana. Eu não conhecia esse livro, não sou exatamente um grande leitor de publicações em livro, né? Leio mais quadrinhos e me dedico mais a isso. Mas aqui eu gostei bastante da adaptação feita pelo Daniel Gizé, ainda que eu não tenha lido a obra original. Basicamente nós temos a história de um jovem homem, que é o Werther, que se apaixona por uma mulher já comprometida. E você sente que é realmente uma paixão muito verdadeira, muito autêntica. Ele sente uma certa dor, uma angústia de não poder estar ao lado da sua amada. Ele conhece, né, o marido ou o futuro marido dela, o Alberto, então ele fica sempre naquela expectativa de que em algum momento ele pode ter alguma chance, de que ela vai cair aos seus braços. Então nós vamos ter a história através do próprio diário escrito pelo Werther, né, comentando toda essa tristeza, essa angústia, e vai demonstrando como que ele tenta superar, né, essa paixão que parece ser inalcançável. Ainda que ele sinta uma certa reciprocidade por parte da Carlota, ele sabe que as coisas vão ser muito difíceis de acontecer, pelo menos da forma que ele espera. Já a arte do Daniel Gizé, ainda que ele tenha uma boa narrativa, essa pegada meio digital, meio livro de inglês, sabe? Não é exatamente algo que eu aprecio, ainda que ele tenha uma ótima composição de página, ele consiga fazer os cenários da época, a própria roupa, né, as vestimentas dos personagens serem bem caracterizados. Não é exatamente o estilo artístico que eu aprecio, que eu gosto, né? Mas de qualquer forma, galera, é uma publicação que me surpreendeu. Eu gostei bastante dessa história. E o romance, aparentemente, foi muito bem adaptado, porque me agradou. Crash, do Caco Galhardo. Ele que é cartunista, é um cara já conhecido no meio, publica as suas tiras, entre outros meios de publicações, a Folha de São Paulo. E nós temos aqui um formato próximo ao widescreen, né? E aqui nós temos uma história sem textos que vai mostrar um pouquinho da rotina de uma família. Não tem como exatamente falar muito sobre a publicação, porque ela possui poucas páginas, mas eu vou falar para vocês, ó, a qualidade gráfica é muito boa, é um papel de alta gramatura. Só vou mostrar o início para vocês terem uma ideia. Então nós temos aqui a garota fazendo a sua tarefa, aí ela derruba um copo, a mãe está fazendo o almoço. A mãe se assusta com o copo quebrando, vai tomar satisfação com a filha e você percebe que vai mudando as cores, né? Ó, o vermelho já tá brava, irada. Aí depois a mãe já se transforma num monstro na visão da criança, né? Que fica simplesmente assustada pela braveza, pela ira da mãe. E aí a criança tenta contornar a situação mostrando que é um anjinho, que não fez por querer e tal. E assim vai sendo contada essa história até a chegada do marido ali e tal. Realmente o Caco Galhardo conseguiu escrever uma história bem sucinta, direta, redondinha, sobre os problemas que envolvem, né, uma família, a relação pais e filhos, marido e mulher. Uma publicação realmente bacana. Demônios em Quadrinhos, adaptação feita por Eloar Guazelli, um cara já premiado,
de um conto de Aloysio Azevedo. Eu esqueci de mencionar que a editora Peirópolis tem uma série chamada Clássicos em HQ, que são basicamente adaptações de obras literárias famosas para os quadrinhos. E aqui nós temos um conto que é desse escritor naturalista, né, o Azevedo, mostrando uma cidade sendo tomada pela escuridão, onde começam relatos, né, de aparições, de fantasmas, de entidades sobrenaturais. E aí você percebe toda a qualidade artística, né, do Guazelli, que coloca tons mais claros, né, no início da publicação, e conforme vai anoitecendo, ela vai ficando com esse azul cada vez mais escuro. E a história, ela é contada de uma forma que os elementos de terror, eles vão surgindo gradualmente dentro da publicação. O estilo artístico do Guazelli é algo bem característico das obras dele, né? Tem um amplo domínio da narrativa e consegue fazer uma grande adaptação desse conto do Aloysio Azevedo, que eu li lá no ensino médio. Eu tenho recordações dessa história e, pelo que eu lembro, ele conseguiu fazer uma belíssima adaptação. Então, quem gosta, galera, de clássicos da literatura em quadrinhos e adaptações feitas por quadrinistas brasileiros, tem aí uma série bem longa da editora Peirópolis. Acho que é o final aqui, não sei se nessa edição ou em outras tem ali a quantidade de publicações que foram lançadas. Tem os Lusíadas, enfim, não tem nessa daqui, mas tem nas outras ali. Realmente eu achei que valeu a pena essa leitura aqui. Blavatsky, Anos Velados, versão integral, escrita e desenhada por Piero Bagnariol. Nós temos aqui uma biografia de Helena Petrovna Blavatsky, que é basicamente uma mulher que realmente existiu e que teve uma vida bem atribulada, com mediunidade, questões sobrenaturais, casamentos arranjados, viagens por diversos locais do mundo e que acabou influenciando diversas personalidades mundiais, por exemplo, Mahatma Gandhi. Então é realmente uma mulher que se destacou na sua época, estava à frente do seu tempo, não só com relação às suas atitudes, mas também no seu modo de pensar e de se relacionar e ensinar as outras pessoas. Então, galera, nós temos aqui um trabalho realmente muito interessante, com uma pegada de estilo artístico europeu. E eu acredito que o Piero Bagnariol seja exatamente um cara lá da Europa, um quadrinista, porque esse estilo aqui é muito marcante, né? De quadrinhos franco-belga. Olha só. Então você vai acompanhar um pouquinho das aventuras e desventuras, além de uma vida um tanto dramática, da Blavatsky, que foi essa mulher realmente muito interessante, ainda que traga algumas coisas mais questionáveis, eu diria, porque envolve mediunidade, coisas que particularmente eu tenho um certo ceticismo em relação a isso. Mas de qualquer forma, dentro das publicações que eu recebi da editora Peirópolis, eu colocaria como um grande destaque exatamente a edição de Blavatsky e também aquela dos Sonhos do Jovem Werther, né? Os Sofrimentos do Jovem Werther, que é uma adaptação de uma outra obra literária. Foram as duas edições que mais me agradaram. Homem-Pássaro, do Caco Galhardo. Eu já comentei a outra publicação desse cartunista, que foi Crash. E essa edição eu achei muito bacana, porque nós temos esse jovem que basicamente foi criado pelo pai. A mãe fugiu com o amante. O pai é um observador de pássaros. Eu não sei exatamente como se chama a pessoa que faz isso, sei lá se é esporte, uma arte ou simplesmente um passatempo, mas ele é obsessivo por pássaros. E o filho cresce com o pai exatamente com esse hobby, né, de ficar observando. Ele, para vocês terem uma ideia,
sabe o cantar de cada pássaro, o pio, ele consegue identificar exatamente qual é o pássaro. Quando ele bate o olho, ele também identifica tudo certinho. Então é um cara que viveu a sua vida basicamente ao lado do pai, observando pássaros. Ele ainda é virgem. E aí, um determinado fato acontece na sua vida, algo muito trágico, e ele vai para a cidade grande atrás de uma mulher que ele viu sambando durante o carnaval. E ele fica simplesmente apaixonado, só que ela é mulher de um traficante. E aí, meus amigos, como que ele vai conseguir passar essas barreiras e conquistar o amor dessa mulata maravilhosa? Ele vai contar com a ajuda do seu colega de quarto para tentar driblar todas essas dificuldades. Então é uma história bem divertida, eu gostei do que eu li, a arte também do Caco Galhardo tem toda essa pegada bem cartunesca, com alguns exageros nas expressividades. Foi uma edição bem divertida de se ler. E galera, eu indico para vocês essa publicação aqui do Homem-Pássaro. Fica a dica para vocês. Para finalizar, nós temos A Cadeira do Rei, do Nelson Cruz. Eu não vou mentir para vocês, galera, que quando eu peguei esse material e só dei aquela folhada, eu falei, não, o cara vai ficar fazendo uma mera biografia de cada um dos presidentes que já no Brasil já teve, passando ali desde a época do Império até realmente a proclamação da República. Mas quando eu comecei a ler, galera, eu não conseguia parar, é sério, porque o jeito que o Nelson Cruz tem na sua forma de colocar a biografia e fazer isso de forma bem sucinta de como as coisas aconteceram, realmente prende a atenção do leitor. E eu senti falta, na verdade, de não ter mais páginas para continuar com os outros presidentes, porque ela vai da chegada de Dom João VI, né, a família real, com a primeira prensa em 1808 até o início do governo militar. Então, ele não vai percorrer todo o governo militar, aí depois chegar na época democrática com a Constituição de 1988. Não, ele para bem antes disso. E eu fiquei pensando, eu queria ler mais. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Ele tem essa arte linda e maravilhosa. É um cartunista, mas que faz o seu trabalho com tinta, né? E olha como ele consegue fazer algo realmente lindo, bonito de se ver. As cores, a expressão. Se você busca a foto de cada um dos personagens que ele desenha, você percebe claramente o quão bom ele é. Então, ele vai falando um pouquinho sobre Dom Pedro I, Dom João VI, né, quando ele assumiu o reinado ainda criança, o Império aqui no Brasil. Aqui eu já dei um grande salto. Prudente José de Moraes e Barros, né, no período ali um pouco anterior a 1900, Campos Salles, as renúncias, os impeachments, durante aqui, por exemplo, a Primeira Guerra Mundial, qual que foi o relacionamento do Brasil, aqui o Venceslau Braz, passa aqui também por Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, Getúlio Vargas. Aí depois a gente teve lá o Estado Novo, novamente Getúlio Vargas, Café Filho, Carlos Coimbra da Luz, o Juscelino Kubitschek, olha só. Eu achei realmente sensacional essa publicação aqui, e eu digo para vocês, você não precisa necessariamente gostar de história, querer saber sobre qual foi a ordem sucessória de presidentes ao longo, né, da história do Brasil. Realmente muito bem caprichado, texto leve, gostoso de ler, sem ser pesado, truncado. Não é uma coisa para ensinar você, não, é um texto para você ler, se divertir com as imagens, e foi realmente uma publicação muito bacana da editora Peirópolis. Eu até fiquei pensando aí que poderia lançar um volume 2 dessa obra. Então, galera, basicamente esses são os quadrinhos, eu vou deixar os links na descrição. Vale a pena você dar uma chance para editoras que você eventualmente não conhece, ainda que a Peirópolis já tem um catálogo imenso, não só de livros, mas também de quadrinhos.
mas vale a pena você fugir um pouquinho do mais do mesmo. Então fica a dica para vocês, beleza? Então galera, é isso aí, um abraço para todos e fui!